a palestra que vai ser ministrada pelo engenheiro José Barbosa de Oliveira e é intitulada Proposta de uma Análise de Risco Simplificada. O engenheiro José Barbosa de Oliveira é graduado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é engenheiro eletricista pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, especialista em tecnologia de qualidade pelo Cefet de Minas Gerais. Ele é membro da nossa comissão de estudo da BNT, Proteção contra Descargas Atmosféricas, instrutor e palestrante de cursos de SPDA com bastante experiência na área de proteção contra descargas atmosféricas desde 1996. Ok, obrigado, Sérgio Piantini. Obrigado, Hélio, pelo convite. É um prazer novamente estar aqui, contribuindo aí com a proteção contra descargas atmosféricas, né? Bom, o Hélio me desafiou, vou deixar claro aqui que a proposta é dele, então ele não vai ter motivo para depois me crucificar pelo que eu vou dizer aqui. Então ele me desafiou a fazer uma proposta de uma análise de risco simplificada. Tá? É um desafio, uma proposta a qual eu concordo muito. Vem muito de encontro do que a gente disse aqui mais cedo, né? Eu sou um defensor de que, não que a norma tenha que reduzir a qualidade dela, mas eu acho que o mercado brasileiro necessita de uma linguagem um pouco mais próxima da sua realidade. E como o Wilton e outros aqui conversando nesse encontro testemunharam, nós temos alguns problemas na formação dos profissionais que dificultam, limitam bastante a capacidade de assimilar os conceitos aplicados nas normas, e aqui no caso da 5419. Tá? A 5419 hoje, ela traz uma estrutura, né, que é quase uma cópia da IEC 62305, que é dividida em 4 partes, né, como já foi dito aqui por várias vezes. Então nós temos a 5419 parte 1, 2, 3 e 4. Na parte 2 está contido a estrutura de cálculo para a definição da necessidade de proteção contra os efeitos causados pela descarga atmosférica, que nós batizamos ali de análise de risco ou gerenciamento de risco. Só a parte 2 ela contém 104 páginas. Então, se alguém hoje precisa definir a necessidade de proteção contra descargas atmosféricas, ele vai ter que lidar com 104 páginas de leitura e análise, né? E não é uma leitura confortável, simples, amigável, né? Os relatos, eu tive dificuldade para fazer essa leitura no início, né? Quando da revisão da norma ainda, né? Antes de 2015, e tenho tido relatos aí de alunos e outros pares aí de que realmente não é uma leitura simples, agradável. Okay? Bom, estas 104 páginas, elas têm como objetivo final calcular 4 riscos, né? R1, R2, R3 e R4. R1 vai calcular o risco de se ter perda de vida humana na estrutura foco do escopo do trabalho. R2, o risco de se ter perda de serviço essencial público. R3, o patrimônio cultural. E R4, a perda de valores econômicos. Bom, hoje, como está na 5419, para que seja possível calcular R1, R2, R3 e R4, nós temos que calcular
sub-riscos, vamos chamar assim, né, que seriam RA, BC, UV, W, Z e M para R1. Já para R2 é o risco voltado para a falha de equipamentos, então saem os riscos associados a choque, que seriam RA e R1. R3 a gente só precisaria, seria perda de patrimônio cultural, então é só lidar com a questão do centelhamento perigoso, né, que vai causar ali um incêndio. Então a gente só preocuparia, ou só teria que calcular RB e RV, né? O resultado de R3 seria a soma dessas duas componentes do risco. E R4, né, seria a perda de valor econômico, né? E no caso, quando envolve perda de animais, a gente tem também todos os riscos, tá? Então, vejam, para que a gente consiga calcular os riscos, nós temos que calcular todos esses outros riscos que vão compor no final esse contexto todo, tá? Mas não somente disso, né? A norma ainda ela sugere que a gente divida a nossa estrutura em partes, que ela chama de zonas, né? E uma vez essa estrutura dividida em partes, em zonas, eu tenho que calcular cada um desses sub-riscos aí, dessas componentes, para cada uma dessas partes, e o risco total é a soma de cada uma dessas partes. O que torna, se não complexo, bem trabalhoso, né, você fazer toda essa composição. Bom, a minha proposta de simplificação dessa análise de risco começa pela divisão dessas componentes, tá? Então, eu vou dividir em dois grandes grupos. Então, eu tenho um grupo que está ali dentro dos retângulos ali em vermelho, que são riscos associados a falhas de equipamentos. Okay? Então, RC, RW, RZ e RM são riscos que estão vinculados à falha de equipamentos, né? São riscos que vão mensurar a possibilidade de falha em decorrência da ocorrência de uma descarga atmosférica. Okay? Então, a proposta é nós transformarmos esses riscos em frequência de dano. Tá? Vou confessar que essa proposta ela não é minha. Essa proposta ela está hoje em discussão na IEC 62305, né, de transformar o risco em frequência, o risco de dano em frequência de dano, está na revisão da IEC 62305, e também está na proposta de revisão da NBS 5419. Nós estamos discutindo esta conversão lá hoje. Tá? Tem uma diferença tanto na proposta que está na IEC 62305 quanto na 5419, que no caso de perda de vida humana, os riscos associados à falha de equipamentos ainda permanecem dentro de R1, e aqui na minha proposta eu quero desvincular para todos os casos. Né? Então, a frequência de dano seria a quantidade de falhas, né, de equipamentos que a gente teria no ano, ou por ano, né, em função da ocorrência de uma descarga atmosférica. Okay? E aí nós estabeleceríamos limites para essa frequência. Né? A proposta da IEC 62305, que está também na proposta, que está proposta na NBS 5419, é de se estabelecer dois limites. Um limite para sistemas críticos, né, e um limite para sistemas não críticos. Né. Sistemas críticos aqui a gente tem, por exemplo, os equipamentos dentro de uma UTI, né, de um CTI, de um bloco cirúrgico. Né. Um sistema não crítico, uma instalação dentro de uma indústria. Tá?
Mas, além desse limite, a percepção de frequência de dano ou a noção do impacto da falha, eu considero muito mais fácil do entendimento, tanto dos profissionais que vão lidar com o gerenciamento de risco, quanto para os clientes desses profissionais, né? Se ele chegar, olha, o cálculo está nos dizendo que tais equipamentos analisados podem falhar tantas vezes por ano. Essa informação é informação muito direta assim, para o consumidor final, o cliente lá da indústria, o responsável pela manutenção, né? Essa quantidade de falhas é significativa para o meu negócio, para o meu processo, né? Apesar da norma estabelecer lá um limite do que ela julga como tolerável, okay? Mas dá oportunidade também para o cliente, mesmo o leigo, né, vamos chamar assim, o cliente lá na ponta, de fazer uma avaliação, particularmente além dos limites estabelecidos pela norma, se aquela quantidade prevista ou presumida de falhas anuais é importante ou não para ele. Sendo importante para ele, ficaria mais fácil para ele desembolsar recurso para investir em proteção para os equipamentos. DPS coordenados, blindagens, interfaces isolantes, roteamento de condutores e por aí vai. Tá? Então eu acho que assumir essa troca de risco por frequência, falhas por ano, eu acho que é uma simplificação que melhoraria muito o entendimento do profissional que vai fazer esse dimensionamento, né? E principalmente para quem está na ponta lá do processo que vai receber essa informação. Okay? Hoje é difícil, o risco do seu equipamento falhar é 1 vezes 10, é uma linguagem mais não tão simples de ser entendida. Okay? Já falhas por ano já é algo bem direto e bem forte. Na minha proposta também, eu gostaria de unificar esses riscos. Ao invés de a gente tratar de R1, R2, R3 e R4, nós simplesmente teríamos R. Okay? Uma vez retirado a parte dos riscos que tratam da falha dos equipamentos, que nós já agrupamos ele em F, nos restariam os R's associados a choque e a incêndio, né? RB e RV são os riscos associados à possibilidade de se haver centelhamentos perigosos, que aí a consequência seria incêndio, né? Para tratar RB, a medida de proteção que a norma sugere é o SPDA, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, e para tratar RV, o que a norma propõe para a gente é uma ligação equipotencial nas linhas que entram na nossa estrutura. Né? É o caso do exemplo final aqui do Panicali, né? Colocar um DPS ali logo que esses condutores entrarem dentro da edificação. Okay? Então, se eu unifico esses R's e passo a tratar um R só, e considerando que para todos os casos eu vou ter a presença de pessoas, né, meio que o que separa os R's ali é a presença ou não de pessoas dentro daqueles ambientes. Né? Mas fazendo uma simplificação, que para todos os casos, né, eu tenho lá um museu, né, eu vou considerar a presença de pessoas nesse museu quando eu vou fazer a análise de risco daquele museu. Né? Hoje eu teria que fazer isso em 2 contextos, um contexto tendo pessoas e o outro contexto pensando só no patrimônio. Tá? Fazer essa separação
que, no meu ponto de vista, eu acho que, na prática, isso não faz muito sentido, né? Imaginar um museu sem a presença de pessoas, né? Que seja lá um vigia, né, um segurança, alguém, um zelador, alguém que vá cuidar daquele espaço. Okay? Então, a minha proposta é, ao invés de termos R1, 2, 3 e 4, teríamos apenas R. Então, nós teríamos R e teríamos F. Né? O R ficaria com... A composição ficaria sendo RA mais B mais U mais V, e o F, né, ficaria com FC, FM, FW e FZ. Tem um W a mais ali, desculpa, troca por Z aí, por favor. Né? Então, a gente teria o R tratando de choque e incêndio, e o F tratando da falha de equipamentos. Bom, a proposta da IEC 62305, que eu estou copiando aqui, ela propõe o cálculo de... Ela propõe o cálculo da frequência da falha de equipamentos, multiplicando o número de eventos perigosos. Né? Quais são os eventos perigosos? Descarga direta da estrutura, descarga próxima à estrutura, né, até 500 metros da estrutura, descarga direta na linha de energia ou de sinal que chega da estrutura, e uma descarga que está próxima à linha, 2.000 metros de cada lado dessa linha. Então, N seria essa quantidade de eventos por ano que pode acontecer. Tá? Multiplicado por P, né, que a norma chama de probabilidade de dano, mas nada mais, nada menos que é um fator de atenuação do risco em função da adoção de medidas de proteção. Okay? O SPDA, por exemplo, é uma medida de proteção que tem uma tabela e tem um fator de atenuação. Se eu não tenho medida de proteção, eu não tenho atenuação, esse P assume o valor igual a 1. Okay? Então, se eu não tenho a medida de proteção, a frequência de falha, né, por ano dos equipamentos seria igual ao número de eventos perigosos por ano que eu posso ter para aquela estrutura. Okay? Já os riscos RA, B, U e V, que estou simplificando aqui para o caso de só considerarmos o R, além de N e P, eu tenho ali uma consequência da perda. Eu tenho outros fatores que vão ponderar esse risco. E aqui eu quero propor também simplificações nesse L. Okay? Porque o N e o P são bem diretos, bem fácil de entender, de visualizar, mas esse L eu tenho algumas questões sobre ele. Tá? As consequências das perdas, os L's, eu tenho apenas duas equações para essas consequências das perdas, para esses L's. Eu tenho uma equação quando o R associado vai tratar de choque, que é o caso de RA e RU, e eu tenho uma equação quando eu vou tratar o incêndio, ou o centelhamento perigoso, a possibilidade de centelhamento perigoso, que aí no caso o LB e o LV. Okay? Em todos os dois casos, eu tenho um fator ali que é o tempo da presença de pessoas no ano naquela estrutura. Né? É o TZ, dividido por 8.760, que são 24 horas vezes 365 dias do ano. Okay? Então, se eu tenho a presença de pessoas continuamente numa estrutura, o TZ é 8.760. Né? Então, esse fator aí seria igual a 1. Okay? Então, na minha proposta de
de simplificação é considerar essa razão aí sempre igual a 1. Considerar que todas as estruturas sempre terá pessoas presentes. Por que isso? Esse TZ, ele é de difícil entendimento, o que eu percebo, né, nos cursos principalmente, mensurar esse valor. Okay? Eu tenho uma fábrica que funciona lá em horário comercial, mas eu tenho um vigia noturno que fica lá circulando esta fábrica, quando eu não tenho os trabalhadores nela. Né? Eu desconsidero esse vigia ou não desconsidero esse vigia? Outra questão. Aqui na maior parte do país, né, nós temos tempestades, descargas atmosféricas acontecendo ali no verão. Né? No inverno agora, né, praticamente a gente não tem tempestades capazes de gerar descargas atmosféricas. Há negócios que a atividade está associada com as altas temperaturas. E no inverno, praticamente não há movimentação, em alguns lugares chegam até fechar. Né? Então, se eu tenho um negócio desse tipo, né, que só funciona no verão e fecha no inverno, se eu for fazer o cálculo desse TZ, ele teria uma redução aí de pelo menos uns 40%. Sendo que, de fato, o tempo de exposição à descarga atmosférica seria total, porque quando eu tenho descarga atmosférica, eu vou ter gente nesses espaços. Então, uma redução de 40% nesse TZ não iria representar, de fato, a exposição, o tamanho da exposição. Então, eu acho bem a favor da segurança e corrige essa distorção utilizando o TZ igual a 8.760 para todos os casos, ou seja, essa razão aí, sempre igual a 1, e ela sempre igual a 1, ela iria sumir. Okay? Um outro fator, componente nessas equações, é o número de pessoas presente em cada parte da estrutura. Então, a norma, ela prevê que a gente faça uma divisão das estruturas em partes para que a gente possa fazer uma análise específica para cada parte. Okay? É também de difícil entendimento e de difícil aplicação esse conceito de dividir essas estruturas em zonas para a composição dessa análise de risco. Principalmente, mensurar essa quantidade de pessoas por partes das estruturas. Então eu tenho, por exemplo, um hospital, ok? E aí eu tenho enfermeiras que ficam circulando, dando atenção aos pacientes ao longo de todo o hospital. Né? Essas enfermeiras, eu aloco elas em qual parte? Se elas ficam ali transitando para os diversos locais. Né? E, na verdade, essa razão, ela no final, ela só vai servir para fazer um rateio do risco pelas partes. Né? No final, quando a gente soma essas componentes de cada parte, de cada divisão, isso leva a 1 novamente no final do cálculo. Tá? Então, uma proposta seria sempre tratar essa razão NZ sobre NT igual a 1. Ou seja, não haver a separação das estruturas em zonas, em partes. Tratar a estrutura como apenas um bloco. Com isso, essa componente também sairia. Okay? A outra proposta de simplificação desse processo
é trocar os fatores RT e LT, né, sendo que LT é se há presença de pessoas, e aqui a gente já resolveu essa questão, que a gente vai considerar a presença de pessoas em todos os espaços das estruturas, e qual o tipo de superfície, o tipo de piso, o revestimento do piso na estrutura, trocar isso por um fator que eu chamei de fator estrutura. Okay? Que eu acho que esse fator é muito mais relevante do que essas duas questões e tem muito, está bem linkado com a fala aqui do Panicali, a apresentação do Panicali. Né? No meu exercício de divulgar acidentes de proteção contra descargas atmosféricas no LinkedIn, é assustadora a quantidade de incêndios e choques que acontecem no Brasil ano após ano em estruturas que eu chamei ali de simples. Então, quando há notícia de morte por choque em a pessoa estando dentro da estrutura, 100% dos casos que eu relato, a pessoa estava dentro de uma estrutura simples, seja de alvenaria simples, seja de madeira. Tá? E quando a gente vê incêndios de grande proporção em decorrência de uma descarga atmosférica direta na estrutura, ou vindo pela linha de energia, tipicamente, também está associado à estrutura de alvenaria simples ou de madeira. Tá? Nesse intervalo de experiência que eu tenho feito esse exercício dessa publicação, e tenho publicado muitas coisas, eu ainda não vi um caso de morte de uma pessoa estando dentro de uma estrutura de concreto armado. Tá? E nem um incêndio de grande proporção de uma estrutura de concreto armado, uma estrutura que eu estou chamando ali de robusta. Okay? A outra simplificação é juntar todas as variáveis ou todos os parâmetros que estão associados a incêndio em um único fator que eu estou chamando de fator de incêndio. Que fatores são esses? A gente tem sistema de combate a incêndio, risco de pânico, carga de incêndio e tipo de ocupação da estrutura. Então, esses 4 fatores estão associados a incêndio. Tá? Só que o projetista de sistemas que vai fazer a avaliação da proteção contra descargas atmosféricas, ele tem influência zero sobre esses sistemas. E esses sistemas eles já estão relacionados. Então, quando eu tenho um sistema automático ou automatizado de combate a incêndio, é porque a carga de incêndio já é alto, é porque o risco de pânico já é alto, né? Eu já tenho que ter rotas de fugas, então eu tenho outros órgãos, outras legislações, outras normas, já cuidando dessa relação, dessa interação entre carga de incêndio, sistema de combate a incêndio, pânico. Tá? Então, perde um pouco o sentido aqui. O projetista, o que vai fazer a avaliação da necessidade de medidas de proteção contra descargas atmosféricas, entrar nesse mérito. Com isso, os L's iriam sair e serem substituídos por 2 fatores apenas. O FE, que é o fator da estrutura, que eu aplicaria para todos os R's, e o FI, que eu chamei de fator de incêndio, só para os R's associados a incêndio. Né? Colocando ao invés de eu adotar RA, B, U e V, aqui eu coloquei a equação que os representa, né? E aí a gente pode, simplificando, cortando os nossos amigos, antes, né, desculpa, para calcular
Para calcular ND e NL, né, o número de eventos perigosos, né, ND e NL, aqui estão as equações, e eu também tenho duas propostas de simplificação, unificar o fator de localização da estrutura e o fator ambiental da linha em um único fator, né, que eu chamei aqui de CDE. Então não dá para falar em uma estrutura cercada por objetos altos e a linha dele está no ambiente rural. Acabou meu tempo. Então a gente unificaria esses dois porque há uma relação direta, não dá para desassociar. Uma vez você escolheu um, automaticamente, apenas em casos bem específicos, essa correlação não existe. Uma outra correlação também que dá para fazer uma simplificação, e principalmente sendo conservador aqui nesse ponto, é considerar CI e CT igual a 1. Né? É muito frequente a gente ter linhas com trechos aéreos, trechos subterrâneos, né? E às vezes a gente ter essa informação também é muito difícil. Então é razoável ser conservador e considerar CI e CT igual a 1. Né? E para finalizar, né, ficaria a frequência, o risco e a frequência, sem considerar as medidas de proteção, né, na forma com que foi posto aí, e a gente consegue visualizar bem que tanto o risco e a frequência são diretamente proporcionais à densidade de descargas onde a estrutura está, né? Também o fator ambiente, né? Se a estrutura é cercada, a estrutura e a linha é cercadas por muitas estruturas ou não, né? E no caso do risco, o fator da estrutura, se é uma estrutura simples ou robusta, né? Que são fatores importantes e que vão ser determinantes na exposição, no risco de se haver perdas por vida humana ou se haver incêndio ou choque naquela estrutura. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Barbosa, pela boa apresentação. Acho que tem argumentos muito bons aí que foram apresentados, né? Vamos ver aqui depois na hora das discussões. Acho que a apresentação vai dar margem a boas termos questões bem interessantes aí, né? Bom,